Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast do Aprenda Play. Eu sou a Maria Eduarda Pascoal e eu vou te acompanhar nessa trilha de aprendizado autodidata, de marketing, de empreendedorismo, de inovação, entre outras áreas. Hoje a gente está com o Renato Mesquita, ele é Head de Marketing da Rock Content. Seja bem-vindo, Renato. Oi Maria, tudo bem? Oi pessoal, obrigado pelo convite, vai ser bem legal. Beleza, Renato. Conta um pouquinho pra gente sobre a sua história, de como que você chegou até o Head de Marketing hoje, desde dos primórdios lá, que você começou a sua carreira profissional. Legal. Eu sou graduado em jornalismo, então não tive experiência prévia na faculdade com marketing nem nada, mas um pouco depois da faculdade eu resolvi trocar de área e apareceu uma oportunidade para eu começar a trabalhar como produtor de conteúdo para uma agência aqui de Belo Horizonte. Bacana. E aí as coisas demoraram um pouco mais de 8 meses para eu ficar nessa agência, ganhar mais um pouco de experiência, trabalhar com marketing, até eu chegar na Rock Content. Quando eu entrei na Rock Content, foi em 2014, no finalzinho, então já tem bastante tempo. E aí lá eu comecei a trabalhar como analista de marketing mesmo, e aí já tinha todas as tarefas e as missões de qualquer profissional de marketing. Então eu tive que me especializar ao longo do tempo em questões de marketing, desenvolvimento de carreira, muita coisa de aprendizado fora do trabalho para conseguir acompanhar o crescimento de uma startup. E resumindo de forma bem direta, foi mais ou menos assim. E quais foram os canais que você utilizou para o seu aprendizado? Blogs, livros, conversas com outros profissionais? Qual foi esse processo? Um pouco de tudo, na verdade. Principalmente blogs, né? Vindo da Rock Content, a gente tem uma vontade a mais de aprender pelo nosso principal meio de comunicação. Então, sempre utilizei muitos blogs e principalmente blogs do exterior, então fora do país. Blogs em inglês, onde o mercado de marketing digital já está mais consolidado, tem uma concorrência muito grande. Então, a gente tem muita gente bacana falando sobre esses assuntos. Além disso, li bastante livro, ouvi muito podcast, assisti muitas palestras, e uma das coisas que eu acho que me ajudou muito foi não simplesmente contarem e assistir palestras indo a eventos. Tem muita coisa disponível no YouTube, em outros portais também, e dá para ver muita gente bacana falando sem ter que sair do próprio país. Perfeito. E você contou que você começou como analista de marketing na Rock, né? Tinha Isso. outros analistas na época. O que você acredita que te destacou para você chegar aonde você chegou hoje? A gente teve algumas mudanças de time lá na Rock, na época que eu entrei. O time de marketing era eu, o Vitor Peçanha, o Alberto André. Tinha outras pessoas, mas elas não desempenhavam um papel na estratégia da Rock Content como um todo. Uhum. Você foi pioneiro Com o aí. passar do tempo... Não, já existia uma pessoa que trabalhava com Peçanha antes de mim e eu entrei para substituí-la. Eu não fui o primordial lá, o primogênito do time de marketing. E eu entrei para substituir essa pessoa, o Guido, que deixou um legado bem legal lá na Rock também, aprendi muito com ele, depois se tornou um contato profissional que eu tenho até hoje, um cara muito bacana. Mas eu acho que foi muito das formas como as coisas aconteceram na Rock mesmo. O Alberto acabou saindo da equipe, então durante um tempo ele era uma referência muito grande lá dentro também, e do nada ele já não estava mais lá com a gente, então foi muito de demanda também e necessidade. Eu senti a necessidade, conversando também com o Peçanha, o Diego Gomes, que se tornou nosso CMO na época, ele sempre deixou claro para mim as oportunidades que a gente tinha no time e oportunidades que eu podia ir passando. E foi isso aí que acho que me destacou. Eu compartilho muito da cultura da... Sim, literalmente. Corri muito atrás, não foi pouco não. Sendo jornalista, não tendo esse background em marketing, a vida inteira trabalhando na área foi de muito aprendizado e sendo um esponja de conhecimento mesmo, tentando absorver conhecimento de todos os lados. E aí tem que ser um pouco autodidata também, né? Porque não tem uma pessoa te ensinando. Existe um processo de desenvolvimento, né? Eu sei que na Rock tem um processo de treinamento e desenvolvimento muito interessante, mas você tem que estar um pouco à frente desse processo, né? Sem dúvida. Uma coisa que a gente brinca muito e sempre está discutindo lá dentro é que dificilmente alguém consegue se tornar o profissional que ela deseja fazendo o trabalho dela de 9 às 6. Eu acho que o nosso desenvolvimento vai muito além disso. Ainda mais se for um dos
principais objetivos da sua carreira. Eu, como não tinha esse background, eu tive que me esforçar mesmo. Então, tirando que durante o dia, muitas vezes quando a gente está trabalhando, a gente não tem tempo para parar, ver um vídeo, ler um artigo, escutar um podcast. Então, muitas vezes é o que você faz fora que vai contar. Perfeito. Eu acho que é mais ou menos isso. E aí eu ouvi alguns materiais seus antes, até para entender o que você já tinha comentado para o público, o que a gente podia trabalhar aí de informação. E eu ouvi que você comentou que coloca podcasts durante a ida e a volta do trabalho. E você tem que alinhar isso com quando você leva sua namorada, quando você está sozinho. E como é que é essa questão aí de aprendizado hoje como gestor? Hoje é até um pouco mais difícil, né? Eu estava conversando com a nossa diretora de RH recentemente, falando com ela que hoje, nesse cargo que eu estou de diretor da Rock, eu sinto que eu resetei todos os meus desafios de carreira, porque eu consegui chegar onde eu queria e hoje, mais uma vez, eu não tenho noção do que eu espero daqui para frente, sabe? Então tenho muito para me desenvolver e o mesmo desafio que eu tive em marketing eu tenho agora com esse novo cargo. Isso me deixa muito satisfeito e extremamente motivado. E, mais uma vez, eu tenho a necessidade de me esforçar e ser autodidata. É lógico que eu sempre vou estar em contato com algum profissional, tentar alguma mentoria, alguém que a gente já conhece, isso também é essencial. Conversar com pares, eu acho que foi uma das coisas que mais mudou a minha percepção sobre marketing, problemas, como resolver problemas, né? Uhum. E, querendo ou não, o aprendizado é constante. Então, encontrar o caminho, encontrar o horário que funcione para você e o formato de conteúdo que você pode ouvir. Durante um tempo eu tive dificuldade de conseguir me manter desenvolvendo, estudando, porque eu não tinha encontrado um formato. Até que um dia eu estava conversando com o Diego Gomes lá da Rock, e ele me passou alguns podcasts, e aí eu falei, nossa senhora, como é que eu não tinha pensado nisso antes? Aí da noite pro dia já tinha meus telefones aqui já tinham milhares de podcasts baixados e eu comecei a ouvir sem parar. Hoje em dia, toda hora que eu tô parado ou fazendo alguma coisa que não precisa de muita atenção, ou eu tô tentando ouvir um podcast, assistir um vídeo. É lógico, também tem meus tempos de pausa, né? Mas a gente tem que pensar no desenvolvimento primeiro. Perfeito. E focando um pouco agora na questão do marketing, hoje você como gestor tem vários desafios, né? E a gente percebe na internet, quando a gente busca lá as quantidades de palavras-chave, enfim, que uma das questões que o pessoal está buscando mais é o processo de montagem de time. O pessoal que está começando agora não sabe muito qual profissional que ele tem que começar. E aí tem vários conteúdos indicando, não, você tem que começar com um profissional generalista. E é difícil encontrar esse profissional, enfim. A mão de obra está escassa, especialização mais escassa ainda. E aí eu queria entender um pouquinho como que você desenrolou o processo de montagem do time inicial. Claro. Eu acho que tanto a minha contratação lá na Rock quanto a do Guido, que foi o cara que estava lá antes de mim, foi bem nesse âmbito mesmo de uma pessoa generalista. Então, eu quando entrei na Rock, como eu te falei agora há pouco, eu tinha um background de produção de conteúdo, sou jornalista. Então, para o que o time precisava, que sempre foi muita produção de conteúdo, o meu perfil se encaixava. Além disso, eu também tinha conhecimento da ferramenta da HubSpot, que era com o que eu trabalhava no meu serviço, no meu emprego anterior. E aí isso casou com as necessidades. Então, conhecimentos básicos do que a gente precisava fazer eu tinha. Agora, eu nunca tinha trabalhado com e-mail marketing, redes sociais, muito pouco. Então, foi também da parte da entrevista que a gente teve, onde o pessoal da Rock identificou que eu tinha esse desejo por aprendizado, eu era uma pessoa muito curiosa, eu estava a fim de me desenvolver. E isso eu acho que no início é o mais importante. Quando a gente está começando um time, é difícil a gente já ter tarefas muito claras para cada uma das pessoas da equipe. Então, dizer que alguém vai fazer só redes sociais, só e-mail marketing, é um pouco mais complicado. Então, um time enxuto, a gente tem várias pessoas que vão chutar com as duas pernas. Então, a gente que vai fazer de tudo que for necessário. Então, eu acho que o principal é entender qual é o seu principal gap, o que o seu time está precisando, e a partir daí, se você não conseguir encontrar uma pessoa que já tem experiência naquilo ali, desenvolver internamente também é uma ótima sugestão que eu dou. Na Rock funciona muito bem. Perfeito. E times pequenos eu acho que é encontrar gente com muita vontade de aprender mesmo. E aí a vontade de aprender é um pouco mais importante do que um perfil sênior, um perfil júnior. O que você acha? Eu acho que se você tiver primeiro
condições de arcar com um profissional mais sênior que tem esse perfil e também já tem experiência, aí é o ideal. Isso aí, sem dúvida alguma. Você já tem alguém que já está no mercado, já passou por esses problemas, tem uma casca que, querendo ou não, essa casca é bem importante. A forma como você lida com os problemas é essencial, mas se você não tiver condições de trazer alguém com essa experiência, formar internamente é sempre valioso. Desde que você também sempre dê as ferramentas necessárias para que essa pessoa consiga se desenvolver internamente. Isso aí é essencial. A gente não pode simplesmente abrir uma vaga e esperar que a pessoa se desenvolva só pelo desafio. A gente tem que fornecer o que for necessário para ela se desenvolver. Ótimo. E você contou um pouco sobre os desafios iniciais, né? Quais são os desafios hoje? E aí você, como gestor, está pontuando quais são os melhores candidatos, né, para entrar no teu time. Quais são os principais desafios na contratação de mão de obra hoje? E como que você resolve esses desafios? Esse aí é o desafio de qualquer gestor, eu acho, mas eu estou vendo isso na pele. Hoje em dia, só para te dar uma noção básica, hoje em dia o time de marketing da Rock Content tem 25 pessoas. Nós temos um grande desafio que é conseguir contratar profissionais com experiência em marketing de conteúdo. Isso é real. É muito difícil encontrar alguém que já tenha trabalhado com blogs, tenha trabalhado com WordPress, alguém que tenha experiência e resultados, né, nessa área. Querendo ou não, é uma área nova. Então, é muito difícil a gente encontrar essas pessoas com esse conhecimento. Principalmente porque nas faculdades isso não é ensinado. Então as pessoas têm que ter passado por alguma experiência onde elas se desenvolveram nessa área. Ou até projetos pessoais também, né? Exatamente, projetos pessoais também. Sempre que a gente bate um papo, vê um currículo de alguém que fala que já fez isso, fez aquilo, manda o link do blog, manda uns prints de analytics, meu olho até brilha, fico feliz. É muito legal. E eu acredito que os principais desafios que a gente tem hoje, além de novas contratações, que sempre são desafios constantes, é garantir que a equipe interna que a gente tem hoje continue sendo desafiada a se desenvolver cada vez mais e que a gente continue dando oportunidade para que eles cresçam lá dentro. Porque eu acho que não tem por que a gente ficar trocando os profissionais do nosso time. Se eles estão lá, se eles estão dando certo, eles dão resultado e eles gostam do que a gente está propondo para eles, se a empresa faz sentido, a gente tem mais é que manter eles lá dentro. A gente tem que fazer essas pessoas continuarem com a gente, se desenvolvendo cada vez mais. Perfeito. E você comentou que no início já do setor de marketing da Rock já tinha a HubSpot. A HubSpot é um software bem robusto, né? Isso. E então você tinha algum recurso para trabalhar. Hoje as empresas, de uma forma geral, estão com poucos recursos ou quase nenhum recurso para estruturar um setor de marketing, né? Como que você acredita que tem que ser essa relação de recursos de investimentos nesse processo inicial? O que ela tem que investir? Quais prioridades ela tem que dar? Ou ela contrata um software de inbound marketing, por exemplo, menor, mas que o restante desse investimento vá para mídias sociais, por exemplo, de anúncios, ou ela contrata um software mais robusto que dê particularidades para ela que um software menor não dá e não faz anúncio. É claro que isso vai depender muito da estratégia, mas existe algum panorama geral assim que você pode dar só para a pessoa, pelo menos, ter uma clareza em como que ela começa o investimento nesses recursos? Claro. Eu acho que, de longe, o primeiro conselho que eu daria para alguém é assinar a HubSpot. Assim como você falou, é um software extremamente robusto e o custo dele é muito alto. E não são todas as estratégias, todas as empresas que vão precisar de um software tão robusto assim de cara. Tirando que hoje em dia a gente já tem muitas soluções nacionais com preços bem mais em conta e que são tão boas quanto. A própria RD é uma ferramenta fantástica, nós também utilizamos ela na Rock Content e ela é uma ferramenta sensacional. O custo dela é mais baixo comparado ao da HubSpot e isso não quer dizer que ela é uma ferramenta que fique para trás. De toda forma, existem diversas ferramentas, até mesmo gratuitas, que a gente pode usar para um time que está começando, mas eu acho que é importante sim a gente não simplesmente focar em trazer resultado através de mídia paga, mas que a gente também tenha uma noção de que no futuro, talvez, se a gente está usando uma ferramenta muito simples hoje, talvez para fazer uma migração daqui a um ano pode não ser a melhor opção. Uma migração de ferramenta, de automação, CRM, nunca é uma coisa fácil. Então a gente tem que ter isso em mente também. Eu acho que o ideal é ter essa divisão bem clara de
onde a gente está hoje, onde que a gente pode estar daqui a um ano, ter esse planejamento bem claro, as empresas têm isso. Então, tendo isso em mente, conseguir pensar principalmente essas ferramentas de automação em CRM que são essenciais. E fora isso, investimento em mídia paga, querendo ou não, é o que vai fazer o carro andar logo nos primeiros dias, né? Então, a gente tem que ter, se for possível também, um investimento para trabalhar com esses anúncios, seja Facebook, AdWords, enfim, formato que seja, que a gente sabe que para marketing é o que vai fazer a máquina andar logo no início. E não ficar dependente dela, né? Ter noção também que precisa focar no orgânico, porque o que eu vejo às vezes, e isso até de agências no geral, é que vira um vício, né? Exatamente, Maria. O principal ponto da mídia paga é que, apesar dela ser uma artimanha, um artifício nosso de resultados mais instantâneos, é uma estratégia que, se você parar de investir, o resultado acaba na hora. Então, a gente tem que ter essa estratégia com foco no orgânico, sim. Então, já puxando uma sardinha para o meu lado, fazendo aí um jabá da Rock, marketing de conteúdo, estratégias de conteúdo, tudo que a gente vai construir para gerar resultado orgânico a longo prazo, são definitivamente as melhores soluções que a gente tem. Perfeito. Só para dar uma ideia, na Rock Content a gente usou muita mídia paga durante os 2 primeiros anos. A gente teve uma redução desse custo da mídia paga porque a nossa estratégia se comprovou em orgânico. Então, hoje, 2017, depois de 2 anos sem fazer um investimento sólido, a gente volta a fazer mídia paga para escalar novamente nosso resultado. Mas tem como crescer a empresa sem mídia paga também. Eu particularmente, quando alguém me conta alguma questão de marketing de conteúdo e fala que investe muito, eu pergunto, se você tirar um investimento, você tem pelo menos 50% do resultado que você tem com mídia paga? E a pessoa, geralmente, ela treme na base. Exato. E aí você sabe que tem um ciclo de vício ali dentro, né? Sim, e é uma insegurança, né? A gente está à mercê das plataformas. Perfeito. E aí, ainda conversando sobre recursos, a gente sabe que a Rock Content passou por rodadas de investimentos. A cobrança de resultados foi influenciada por causa desses investimentos? Com certeza. Isso aí não tem como dizer que não foi. Apesar dessa cobrança ser bem diluída, eu lembro nos meus primeiros anos de Rock, a gente nunca teve essa pressão tão grande por parte da diretoria de falar, a gente precisa fazer isso porque a gente recebeu investimento. Não, sempre foi uma coisa mais natural. A gente tinha nossas métricas, elas sempre foram bem agressivas, e a gente desenvolveu todos os nossos processos e a própria identidade das equipes com foco nessas métricas. Então, não era simplesmente uma cobrança para a gente fazer esse investimento retornar. Apesar de ser, né, para a galera da diretoria, a gente sabia que isso existia, mas não era passado para a gente com esse pesar tão grande. A gente sabia que a empresa tem que crescer, tem que dar resultado, mas sempre foi de uma forma um pouco mais sutil, apesar da cobrança sempre ser muito alta. Entendi. E aí, para você acompanhar todo esse processo, essa pressão, quais indicadores que a Rock hoje enxerga que são fundamentais para a rotina de trabalho, para acompanhamento? Claro, hoje a gente sendo principalmente uma empresa SaaS, né? A gente acompanha churn, novo MRR, a gente também tem outras métricas que a gente vai acompanhar e definitivamente nossos indicadores de performance estão focados em retenção. E a principal objetivo que a gente tem que tentar manter é redução do nosso churn. Perfeito. E aí, para a gente finalizar e em seguida você dá os seus hacks finais, quais que são os principais desafios para um gestor de marketing de uma empresa que cresce exponencialmente hoje? Isso aí é muito engraçado você ter me feito essa pergunta, porque eu estava batendo um papo com o Diego sobre isso esses dias. E, com certeza, o maior desafio para a gente sendo gestor de marketing, é conseguir investir em novos formatos, em novas estratégias que podem ser o futuro. Então, alguma tecnologia nova que está saindo, algum novo formato que a gente deva testar, mas também não esquecer do investimento que a gente tem que fazer no que está dando certo. Então, eu não posso simplesmente dar uma guinada no meu budget, querer fazer uma coisa completamente diferente e reduzir o meu investimento em produção de conteúdo em 50%, em 20%. Qualquer mudança dessa mais significativa pode realmente prejudicar os meus resultados, e não só os meus, mas da empresa principalmente. E aí você então, o desafio de Pode falar. Pode continuar. E aí você divide uma porcentagem, por exemplo, 20% dos esforços de marketing tem que ser para novas abordagens e os 80% para
continuação? Tem algum dado assim que você consiga direcionar ou não? Não, a gente não tem essa divisão exatamente assim precisa, mas lá na Rock a gente tem essa preocupação sim, de sempre estar tentando criar coisas novas, tentar dar um passo à frente do que o mercado está fazendo e tentar inovar sempre. Então, sem deixar também o que a gente faz muito bem de lado, que isso aí não tem a menor condição da gente abandonar. Perfeito. E aí, Renato, eu queria que você desse seus hacks finais, suas dicas gerais que você sempre costuma dar para quem está mergulhando aí nesse desafio, e também que você indicasse outras pessoas e outros livros que os novos gestores de marketing precisariam acompanhar para ser um ótimo profissional. Legal. Como eu já falei aqui, né, já disse essas dicas outras vezes, encontrar um formato de conteúdo que vai te ajudar é essencial. Então, não só te ajudar na forma de, ele vai me ensinar alguma coisa, mas alguma coisa que conecte-se à sua realidade. Então, se você é uma pessoa que fica muito tempo no trânsito, se você é uma pessoa que fica muito tempo no ônibus, e você não gosta de ler, por exemplo, sei lá, te dá náuseas, talvez tentar um outro formato. Um podcast pode ser legal. Se você tem tempo disponível, gosta muito de ler, talvez a melhor solução seja ter um feed com os blogs que você gosta de acompanhar, ter um Kindle para acompanhar para ler livros. Então, assim, entender o que funciona bem para você e tentar sempre tirar o máximo disso. Perfeito. Tem que descansar, mas também tem que dar um esforço a mais, tem que dar um gás. E quais são os nomes que você indicaria para acompanhar? Pode ser de blogs, pode ser de autores? É tanta gente bacana. Eu sou muito fã do Peçanha, do Diego, do Edmar lá da Rock, até sacanagem falar deles, mas sou muito fã dos caras. Tem muita gente fora do Brasil, muita gente no Brasil também. Tem uns podcasts bem legais que eu estou acompanhando recentemente. Eu descobri esses dias agora, chama Like a Boss. Eu não lembro exatamente qual foi a empresa que fez ele, mas eu estava ouvindo até um episódio do Eric Santos, da RD. E depois vi que o Diego tinha feito um episódio lá também, achei legal. Mas eu gosto muito de um podcast do pessoal da Grey Matter. Eu esqueci o nome dele agora. Enfim, depois eu comento aqui pra você e você bota o link aí pro pessoal. Tá ótimo. Mas eu acho que profissionais que estão fazendo a diferença. Uma coisa que eu digo para muita gente que me pergunta sobre carreira e desenvolvimento, e que para mim fez muito sentido, é encontrar profissionais que fazem o que você faz, o que você deseja fazer, e ver o que eles estudaram, se eles escrevem em algum lugar, se eles escrevem em algum blog, se eles têm e-books. Eu acho que encontrar essas pessoas, por exemplo, no LinkedIn é o melhor canal para identificar o que elas fizeram na carreira delas. O próprio contato que a gente teve foi através do LinkedIn. Então, não ter o LinkedIn apenas como uma ferramenta para compartilhar conteúdo, mas também para encontrar esses profissionais que a gente muitas vezes não conhece, mas que acaba se tornando um ídolo nosso. Perfeito. Renato, queria agradecer muito a sua participação aqui no projeto. Sem dúvidas, eu acredito que os profissionais que vão acompanhar esse podcast, os conteúdos que a gente vai produzir a partir dessas informações, vão ter hacks e insights muito bacanas. Eu que agradeço o convite, também tenho certeza disso e com certeza eu vou acompanhar. Que ótimo. Então, até mais. Obrigado, até logo. Pessoal, tenho certeza que a experiência do Renato e as dicas, os hacks dele, né, deram alguns insights para vocês. Para mim deu. Eu espero que para vocês também. Esse incentivo foi muito bacana. Bom, agora a hora é de você procurar os outros incentivos dentro da sua trilha ou até mesmo ir para outra trilha. É interessante que você percorra várias trilhas ao mesmo tempo, né? Dá para gerar algumas ideias e correlacionar todos os conteúdos. É interessante, né? Bom, parte para a próxima agora.